Boa noite, queridos. Mais uma vez juntos aqui na nossa devocional, momentos preciosos onde nós temos então aprendido do Senhor, colocado diante dele as nossas vidas. Hoje quero convidar você para me acompanhar na leitura do texto do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos de 1 a 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 10. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Amém? Irmãos, quando Deus falava aos profetas, ele sempre usava ilustrações ou situações para que os profetas entendessem exatamente aquilo que ele queria dizer e queria ensinar. E nessa situação específica aqui, Deus então manda que o profeta Jeremias vá até a casa do oleiro, né? O oleiro, todos nós sabemos o que é, aquela pessoa que constrói vasos de barro, né? Aquela pessoa que tem lá uma roda e ela coloca o barro e ela vai então modelando aquele vaso até chegar no resultado que ela deseja. Deus então manda que Jeremias vá até a casa do oleiro. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê aquele homem trabalhando. E de repente aquele vaso que ele estava ali modelando na roda que ele estava fazendo se desfaz, né? Dá uma entortada e não fica muito bonito ali, meio que cai. E então o que aquele oleiro fez? Ele pegou o barro, o mesmo barro, e começou a formar outro vaso do jeitinho que ele queria, conforme a vontade dele. E Deus então usou essa situação para falar com Jeremias algumas coisas bastante importantes que serviam não só para o povo de Israel, como servem para a nossa vida hoje, porque a palavra de Deus é assim, ela é atual, mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. E tudo que está escrito na palavra de Deus está escrito para o nosso ensino. E isso então aqui é uma palavra de Deus nos ensinando a respeito de algumas coisas importantes. Primeiro, Deus não desiste de você, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Deus nos amou, irmãos, e mandou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, já sabendo que nós seríamos falhos, sempre falhos. Quando nós pecamos, o homem então ganhou como herança o pecado e a incapacidade de dominar e de vencer o pecado por ele próprio. Então, Cristo sabe das nossas falhas. Tem um versículo muito bonito no Salmo que diz que Deus conhece a nossa estrutura e que Ele sabe que nós somos pó. Foi Ele que nos fez do pó da terra. Ele sabe do que nós somos feitos, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe da nossa incapacidade de fazer o que é bom. O apóstolo Paulo disse isso, né? O mal que eu não quero, esse eu faço com tranquilidade, mas o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer sozinho. Então, Deus não desiste de você. Quando aquele barro quebrou na mão do oleiro, o oleiro não pegou aquele barro e jogou fora. Ele usou aquele mesmo barro para fazer um outro vaso, de acordo com a vontade dele. Então, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós quebramos na mão do oleiro, mesmo quando nós
desmontamos ou desfalecemos e quando nós falhamos em cumprir o nosso propósito, Deus não desiste de nós. Mesmo quando a gente se torna um vaso estragado, Deus continua investindo na nossa vida. Ele não abre mão do direito que Ele tem de fazer da gente um vaso de honra, um vaso útil, um vaso preparado para toda boa obra. Mesmo quando nós caímos, nós fracassamos, mesmo quando nós nos desviamos, Deus nunca nos considera como imprestáveis, como se não houvesse mais solução para a nossa vida. Como um oleiro divino, Ele investe na nossa vida, Ele nos transforma, para que nós então possamos cumprir os seus propósitos eternos, os propósitos que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E é interessante pensar sobre isso. Hoje de manhã, eu até postei no grupo da igreja uma devocional do pastor Rubens, muito interessante falando sobre isso, sobre como às vezes a gente tem vontade de desistir, a gente falha, e isso, a nossa fé falha, e isso é uma situação comum a todas as pessoas, mas mesmo assim, mesmo nessa situação, Deus não desiste de nós, e Ele então nos chama a olhar para Ele, a buscar nele forças, a buscar nele a transformação de que nós precisamos. Deus não abre mão das nossas vidas, e é por isso que às vezes nós, nos momentos mais difíceis, sentimos Deus nos levantando, porque Ele está sempre conosco, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós caímos. Uma segunda verdade importante é que Deus não faz apenas remendos na nossa vida, Ele faz de nós um vaso novo. Quando aquele vaso que estragou ali na mão do oleiro, ele não ficou tentando remendar, né? Tirar um pedaço para um pedaço de outro barro para ver se dava certo. Não foi isso que ele fez. Ele pegou o mesmo barro, mas com paciência, ele começou a moldar um outro vaso, um vaso novo, diferente daquele que tinha se quebrado na sua mão. O oleiro não remendou, ele fez um vaso novo. A obra de Deus, ela é completa. Ela faz de cada um de nós uma nova criatura. E Ele não quer apenas uma reforma externa, Ele quer tudo novo. Ele quer nos dar uma vida nova, Ele quer nos dar uma mente nova, um coração novo, uma nova família, um gosto novo pela vida, novos alvos, novos sonhos, novos compromissos. A vida com Cristo, irmãos, ela é novidade de vida, é uma vida santa, é uma vida no altar de Deus, é cheia do Espírito, é uma vida abundante, é uma vida eterna. Portanto, a gente precisa então tirar os trapos da murmuração, tirar de nós aquilo que nos impede de ser moldados como um vaso novo nas mãos do oleiro, deixar para trás o espírito angustiado e nos cobrir com roupagens de alegria, com roupagens de louvor. E aí você fala assim para mim: nossa, mas a minha vida está tão difícil, tenho enfrentado tantas dificuldades, tem sido dias de tanta luta. E aí eu digo para você, Deus está te fazendo um vaso novo. Deus está moldando a sua vida para que você seja um vaso novo. Então, deixe para trás a angústia, a tristeza, a murmuração e se vista de roupas de alegria e de louvor. Exalte o Senhor, glorifique o teu nome, porque se Ele está moldando a sua vida, é um sinal claro de que Ele te ama e se interessa por você, porque se Ele não te amasse, se Ele não se interessasse por você, Ele deixaria você viver de qualquer forma, isso não faria para Ele diferença. Vai para o inferno, e daí? Né? Mas não é assim que Deus age. Deus nos ama, Deus se importa conosco, Ele cuida de nós, e isso é provado pelas nossas tribulações, porque quando nós somos atribulados, quando nós somos provados, é o sinal de que Deus está conosco nas suas mãos e está fazendo de nós um vaso novo, com uma nova perspectiva, com uma nova visão, com um objetivo de vida novo, com novos sonhos, com um alvo novo, tudo novo, porque a vida que nós encontramos em Cristo, ela é uma vida nova, nós somos novas criaturas, não podemos guardar conosco velhos hábitos. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus não faz de nós um vaso segundo o nosso querer, mas Ele faz segundo o seu propósito soberano.
A Bíblia diz que aquele oleiro moldou aquele vaso segundo bem lhe parecia, segundo ele queria. O barro ali não tem direito de opinar ou de contender ou de dizer eu não quero, eu não vou. Porque existe um propósito soberano que é a mão do oleiro. E ela então trabalha e constrói o vaso da maneira como bem lhe parece. Deus tem o melhor para nós. Os planos de Deus para nós são muito mais elevados que o nosso. E os propósitos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos sonhos e do que os nossos projetos. A vontade de Deus deve prevalecer, não a nossa. Não pense em você que a sua vontade é melhor do que a de Deus, porque isso não é verdade em nenhuma situação. Você não conhece o amanhã, você não sabe o que vai acontecer. A sua vontade não é melhor do que a vontade de Deus. E Deus é o oleiro, nós somos o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro divino, que é Deus, ele está nos esculpindo, e ele está nos esculpindo segundo a beleza de Jesus. Ele está nos transformando em um ser humano mais parecido com Cristo. E é isso que nós precisamos entender, porque quando Deus olha para nós, o que move o coração dele é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele não nos ama pelo que nós somos, ele nos ama pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então ele está tentando nos moldar e nos tornar mais parecidos com Cristo, nos moldar segundo a beleza perfeita de Jesus, conforme a imagem de Cristo. E Deus jamais vai desistir desse projeto. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, para que nós fôssemos então dignos, para que nós fôssemos então justos, para que nós tivéssemos então a graça e a misericórdia do nosso Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, não existe nada que você possa fazer que interfira na vontade de Deus para a sua vida, porque o propósito dele é soberano e é melhor. Se preciso for, ele vai quebrar o vaso para fazer de novo, mas ele jamais vai desistir de fazer de cada um de nós um vaso de honra. É por isso que nós não devemos lutar com o nosso Deus, irmãos. É por isso que nós devemos nos entregar a ele, deixar ele fazer aquilo que ele deseja, porque se preciso for, ele vai quebrar o vaso para moldar de novo, porque ele tem um propósito e ele vai cumprir. Pense sobre isso. Quando vierem as tribulações na sua vida, diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu aceito, e eu quero que o Senhor me ensine e me transforme através dessa situação. Não lute com Deus, não tente impor a Ele a sua vontade, nem contender com Ele a respeito do que Ele está fazendo. Apenas aceite a transformação que Ele está fazendo na sua vida. Em último lugar, nós precisamos entender que nós só somos abençoados quando obedecemos a Deus, quando nos entregamos a Ele. Nesses últimos versículos aqui, Deus fala para Jeremias: olha, se eu mandar vocês a destruírem uma nação, ou se eu decretar então que uma nação será destruída e derribada, e aquela nação então se arrepender do mal contra o qual eu falei, eu vou perdoar o pecado daquela nação, porque esse é o meu desejo, é que eles se arrependam, que eles voltem para mim. Do mesmo jeito que se eu decretar a bênção sobre uma nação, e essa nação então se desviar dos meus caminhos e fizer aquilo que é mal perante os seus olhos, eu vou impetrar um castigo àquela nação. São as promessas condicionais de Deus. Existem promessas de Deus que para nós que são condicionais, e muitas delas, talvez a maioria das condicionais, são relacionadas à obediência. E aqui Deus fala mais uma vez para Isaías: se as nações do mundo quiserem ser abençoadas, elas precisam me obedecer e fazer aquilo que é bom diante dos meus olhos. Se nós quisermos ser abençoados pelo nosso Deus, nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos fazer a vontade dele. E não pense você que é fazer a vontade de Deus superficialmente, como aquele jovem rico disse para Jesus: não, mas eu já faço tudo certo. Isso aí, tudo que a lei manda, eu sempre fiz. Jesus disse para ele: não, você não faz. Tem algumas coisas, muitas coisas no seu coração que você precisa mudar. É a mesma mensagem que Deus tem dado para nós. Às vezes nós pensamos assim: eu faço tudo certo. Eu vou na igreja, eu leio a minha Bíblia de vez em quando, eu oro ao Senhor. Então, minha vida, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é isso. Fazer a vontade de Deus significa fazer
incondicionalmente tudo aquilo que Deus manda. Sempre haverá alguma coisa na nossa vida que precisa ser transformada, que precisa ser restaurada, que precisa ser quebrada. E é isso que Deus está fazendo conosco. Nós precisamos estar dispostos a obedecer, porque a Bíblia nos diz que em todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Ou seja, todas as promessas de Deus são cumpridas. Nenhuma delas falha. E se nós, então, obedecermos ao nosso Deus, nos entregarmos a Ele, Ele vai fazer de nós um vaso novo e vai nos abençoar. Amém? Vamos orar nesse instante, crendo, confiando nesse Deus, pedindo que Ele, então, abra os nossos corações e mude a nossa visão a respeito dEle e do propósito dEle para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, porque o Senhor é o mesmo Deus que falou a Jeremias. Ó Deus, e da mesma maneira como o Senhor falou a ele, o Senhor nos falou nessa noite. Ó Deus, da mesma maneira como o Senhor prometeu a ele, o Senhor nos prometeu nessa noite. Ó Deus, e as suas palavras, as suas promessas, elas nunca falham. Ó Deus, nós temos o sim e o amém em tudo aquilo que o Senhor promete. E nós podemos confiar que as suas promessas não falham. Então, ó Deus, nessa noite nós queremos dizer que nós reconhecemos diante do Senhor que nós somos o barro e que o Senhor é o oleiro e que todos nós somos obra da tua mão. Ó Deus, nessa noite nós queremos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me transforma. Ó Deus, manifesta o teu poder na minha vida. Ó Deus, me ensina a obedecer. Ó Deus, me ensina a ser submisso ao Senhor e a entender que o Senhor tem um propósito para mim, que o Senhor está cumprindo esse propósito. Ó Deus, tira de nós o espírito da murmuração, da angústia, da tristeza e nos ajuda para que nós possamos nos vestir de vestes de alegria e de louvor e que nós possamos dizer: exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o oleiro. Ó Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor faz coisas grandiosas em toda a terra. Exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está fazendo aquilo que é bom para mim. Exaltado seja o nome do Senhor, porque a tua vontade é soberana e ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável. Senhor, nessa noite nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa vontade não é melhor do que a sua. Nós reconhecemos, ó Deus, que os nossos caminhos não são melhores do que os seus. Nós reconhecemos, ó Deus, que os nossos pensamentos não são melhores do que os seus. E nós queremos te pedir: faz a tua vontade nas nossas vidas, que o nosso único propósito seja ser mais parecidos com Cristo, seja ter a beleza de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, purifica, ó Deus, a nossa iniquidade, nos limpa daquilo, ó Deus, que tem nos impedido de ter uma comunhão franca com o Senhor. Ó Deus, muitas coisas que às vezes nós temos dificuldade de reconhecer até para nós mesmos, mas o teu Santo Espírito é quem nos sonda, o teu Santo Espírito é quem nos convence do pecado e é, ó Deus, através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos ser purificados. Então purifica as nossas iniquidades, lava os nossos pecados, aquilo que falamos, que pensamos, que fazemos ou que deixamos de fazer. Ó Deus, todas aquelas situações em que o Senhor é ofendido nas nossas vidas, que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar, ó Deus, a ser diferentes. Nessa noite nós te clamamos, ó Deus, por aqueles que têm uma enfermidade. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é o oleiro e a tua vontade está sendo feita, nós cremos. Então, ó Deus, nós pedimos a tua manifestação de poder na vida da Ana Carolina naquele hospital. Ó Deus, que o Senhor seja o Deus, ó Deus, que transforma aquela situação e faz a tua vontade. Ó Deus, pedimos também, ó Deus, pela Regina, irmã da Leila. Te pedimos, ó Deus, também pelo irmão Feliciano, que está enfermo, pela irmã do irmão José Ailton, pela irmã da irmã Maria Onilda. Nós te clamamos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos idosos, o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Helenita, ó Deus, a irmã Maria José, a irmã Silvia, irmã Nilza, a irmã Conceição, a irmã Maria de Fátima, irmã Roseli, irmã Marli, ó Deus, irmã Áurea, todos os nossos irmãos que têm colocado a sua saúde
saúde diante do Senhor, irmão Levi, irmã Sandra. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos. Abençoa também a vida do Wilson. Ó Deus, o Senhor tem o controle sobre todas essas situações. O Senhor olha para nós e sabe que nós somos pó. E é por isso que nós estamos aqui clamando pela tua manifestação de poder, pela tua misericórdia e pela tua graça. Ó Deus, nós te pedimos também que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que estão angustiadas. Ó Deus, abençoa a Juliana, que nesse momento o Senhor possa dar conforto, consolo do Espírito Santo para a Juliana, para a sua mãe, para a sua família. Te pedimos também pela vida da Natália, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, ela e a sua família. Ainda, ó Deus, por aquelas pessoas que estão com Covid, enfrentando momentos de dificuldade, de incerteza. A família da irmã Iracene, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus, restaurando a saúde também da Sara e sua família. Ó Deus, cada uma das pessoas, o outro filho da Antônia, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Porque, ó Senhor, nós não temos nenhum poder sobre nenhuma dessa situação, mas o Senhor tem. O Senhor está no controle e nós cremos nisso. Nesse instante também queremos te pedir pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias sobre a face da terra. Ó Deus, abençoa a família da irmã Elcia, tem misericórdia da vida dela, dos seus filhos, livra de todo mal, dá sabedoria, dá alegria, dá paz, dá tranquilidade, dá, ó Deus, para os meninos entendimento da tua palavra e da tua vontade. Tem misericórdia, ó Deus, daquela família, da família da irmã Rose, do pastor Marcos, ó Deus, do pastor Nilo também que faleceu, do pastor Alcebiades. Muitas pessoas nesse instante sofrendo, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas, é o Deus da consolação, e o Senhor pode mudar cada uma dessas situações. Nós cremos, nós clamamos, ó Deus, nós imploramos pelo teu poder e pela tua vontade. Ó Deus, também quero te pedir que nesse instante o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que enfrentam dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, aquelas famílias onde existem pessoas não crentes. Nós estamos orando, ó Deus, sempre pela família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, seu genro, os familiares do irmão Tim, os familiares da irmã Helenita e tantos outros, nossas crianças, adolescentes, ó Deus, seus familiares, os esposos das nossas irmãs. Nós temos colocado essas vidas diante do Senhor, porque nós sabemos que a tua vontade é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é por isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja mudando as vidas, transformando os corações, dando entendimento da tua salvação e do teu propósito. Nesse instante também eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja de uma forma muito especial, ó Deus, abençoando também as pessoas que têm nos assistido desde o início e continuam colocando suas vidas diante do Senhor e clamando e orando. A Laura e sua família, a Albiana e sua família, a Sueli e sua família, o Giovanni e sua família, irmã Miriam Genu também e sua família, ó Deus, a Cidinha, o Rosiron, lá em Porá, todas as pessoas, ó Deus, que o Senhor esteja nesse instante sondando os corações, ó Deus, e atendendo os pedidos e as necessidades conforme a tua vontade. Nós te exaltamos e te glorificamos nessa noite, porque temos compreensão cada dia mais do quem o Senhor é e do quão grande é o nosso Deus. E nós te exaltamos porque não existe nada que o Senhor não possa fazer e porque nós sabemos que no tempo certo, no momento certo, o Senhor virá em nosso socorro, ó Deus, e o Senhor nos abençoará. Nós te louvamos, porque cremos nas tuas promessas, porque sabemos que o Senhor é sábio para planejar aquilo que deve ser feito e poderoso para que aquilo que o Senhor planejou seja então executado. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã é domingo, a EBD 10 horas no Facebook e no YouTube. 19 horas, nosso culto presencial que você pode assistir ao vivo pelo Facebook. Não deixe de louvar o Senhor conosco, não deixe de participar. O Senhor espera que você o busque e se você o buscar de todo o coração, você vai encontrar as respostas que precisa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença